reflexão na manhã de hoje, Mateus 5, de 21 a 22, nós estamos fazendo uma série, né, que chama Valores do Reino, e nós estamos seguindo aí o Sermão da Montanha. Mateus 5, do 21 a 22, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, você pode seguir na sua tradução também. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo teu amor e pela tua benignidade. Seja conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 21 agora, do capítulo 5, nós vamos ver algumas coisas mais práticas, né? Nós falamos sobre justiça, sobre algumas coisas que parecem meio distantes para nós, mas hoje a gente vai começar nas partes práticas. Afinal, a gente está falando sobre um rei que é justo, sobre um reino que já existe, mas que ainda não está na sua completude, mas afinal, como que essa justiça desse rei acontece na sua vida e na minha vida? Nós estamos debaixo desse reinado. E hoje nós vamos falar então, você pode ter já pressuposto, sobre ira. Mas afinal, o que é ira, né? Existe uma ira santa contra o pecado, nós até cantamos, é só ira santa eu mereci. Porque a gente lembra que a gente já viu que Deus é santo e a santidade pressupõe justiça. São duas coisas que andam de mão dadas. E aí aqui Jesus, na verdade, vem se referir não a essa ira santa, mas a uma ira pecaminosa contra as pessoas. E a palavra usada aqui, né, especificamente em Mateus 22, significa uma ira cultivada. É aquela especial que a gente gosta de cuidar, né, que a gente gosta de alimentar. Jesus, ele vem falar aqui de uma experiência pecaminosa construída de vários estágios. Não é qualquer ira. Primeiro, é uma manifestação de uma ira sem motivo, aparentemente, né? Depois, a explosão dessa ira em palavras, né? Que vai colocando lenha na fogueira, que é aquela ideia de você chamar outra pessoa, você é louco, né? Você é rebelde. Mas eu queria pensar com você alguns tipos de iras para a gente entender melhor aqui. Porque a ira geralmente é uma resposta à injustiça. E a gente vai entender isso melhor no final. A ira é uma expressão de raiva, de fúria, de cólera. Né? Fala com vocês uma colérica que sabe muito bem o que é viver irado. É que nem o Hulk, né? Eu vivo com raiva. O fato é que existem vários tipos de ira. E aqui eu não estou falando que eu estou certa não, tá? O tipo de ira mais comum é a ira visceral, que é aquela que nos atinge imediatamente. Você está numa situação e você é atingido por uma injustiça, por uma situação que você não esperava e você fica com raiva. Alguém derrubou café na sua roupa, do nada. Primeira coisa, aquela raiva, né? Então essa é uma ira visceral. É aquela que ela é muito curta, entre ação e reação. Aconteceu, você já responde, né? Então tem gente mais propensa a ficar irada mais rápido, e tem gente que não. Mas também tem um outro tipo de ira, que é essa aqui, que assim, Jesus vai trabalhar aqui, que é a ira meditativa, que é aquela que vai aparecendo ao longo do tempo, que vai sendo cozinhada no fogo, que a gente vai alimentando, ela vai piorando. Não é só o derrubar a roupa. Primeiro derrubou o café na roupa, né? Mas depois disso ainda pegou o pano e esfregou. Ah, você tá de sacanagem comigo. Aí no outro dia repete. Aí parece que a pessoa vai repetindo para te provocar e você começa a alimentar aquilo. Essa ira, então, né, que Jesus vai trabalhar aqui, não é aquela visceral do momento, né, que acontece alguma coisa e você fica com raiva na hora. Ele vem tratar, na verdade, da meditativa, dessa meditativa que vai sendo alimentada. Só que eu queria pensar com você que tanto uma quanto outra, elas têm dois ingredientes principais: expectativas não satisfeitas e medo. A ira sempre é composta dessas duas coisas. Quando você cria expectativa e elas não são respondidas, e medo.
Juntou isso aqui, a ira está presente assim num grau elevadíssimo. Por quê? Porque expectativas não satisfeitas são uma ocasião para ira. E eu queria pensar com você com uma situação específica. Você combinou de almoçar com um amigo. E esse amigo está demorando. E se você juntar essa expectativa desse amigo que está demorando com medo, talvez você comece a pensar, nossa, será que ele se esqueceu de mim? Lá no fundo, aquele medo de ser esquecido, de não ser importante na vida das pessoas. Lembra de não ser amado? Ah, ele esqueceu de mim. Se fosse o presidente, duvido que ele ia se atrasar. Eu não sou importante. E aí a ira começa a se movimentar dentro de você. E você começa a pensar. E aí você fala, não sou valorizado, eu estou esperando, ele não aparece. Né? A boa e velha insegurança. A expectativa inicial, então, passa por um nível de ameaça, porque então ele não chega, ele está fazendo eu perder tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa. E aí eu queria que você pensasse comigo em duas hipóteses. Né? Esse amigo chega, olha para você e fala, nossa, eu quase esqueci da gente. O que você vai pensar? Realmente eu estava certo. Né? Não sou amado, não sou querido. Mas, por outro lado, se esse amigo seu chegar com a cabeça enfaixada e falar, nossa, eu estava vindo pra cá, meu celular acabou a bateria, bati o carro, nossa, me perdoa ter chegado atrasado. Meu, aí quem vai ficar ruim vai ser você, que você vai começar a se falar assim, nossa, eu sou um péssimo amigo. Pelo amor de Deus, aí a ira é trocada pela culpa. O fato é que você vai ter compaixão dele e você vai falar, eu sou uma péssima pessoa. Mas eu não sei se você percebeu que tudo isso aconteceu dentro da sua cabeça. Né? Se a pessoa estava demorando para chegar e você criou aquela expectativa e o medo de não ser amado, não ser querido. E também na hora que a pessoa chega e toda aquela ira se transforma em outras coisas. Então, a expectativa não satisfeita e o medo geraram um quadro de ira. E aí, você e eu sabemos que existe uma coisa que não tem como a gente controlar, que é a vida é cheia de expectativas não satisfeitas. Não é? Quantas coisas nós queremos fazer e não conseguimos. E quantas coisas nós temos medo, porque não estão debaixo do nosso controle. E aí quando você junta tudo isso, a gente vai vendo que é muito fácil a gente viver irado. Só que quando a gente pensa no reino de Deus, a gente precisa lembrar que eu não preciso ter medo, porque eu tenho um rei que é santo, que é justo e que sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso estar no controle o tempo todo. Nós vimos hoje na escola bíblica que nesse reino, Deus me ama. Então eu não preciso estar inseguro. Então, como membros desse reino, como participantes desse reino, a gente vive com ira, mas não deveria viver. Porque a gente é amado, a gente é querido. E aí eu queria pensar com você que talvez ao longo dessa série, né, eu já tenho sempre falado de algumas narrativas, né, que são as coisas que a gente fala e que os outros falam. E a gente acaba vivendo a nossa vida não baseado na palavra de Deus, que é a verdadeira narrativa que deve fazer com que as nossas vidas aconteçam, mas a gente às vezes, muitas vezes, vive com narrativas equivocadas, que o mundo diz pra gente, e a gente acaba vivendo então cheio de medo, cheio de certeza que, olha, não vai dar certo, porque eu nunca vou conseguir cumprir algumas expectativas. E aí, viver dessa forma, segundo Paulo fala pra gente, é viver segundo a carne, e não segundo aquilo que nós somos chamados a ser, membros desse reino, cidadãos desse reino. E um grande número de pessoas pensa que carne, né, se refere só a esse corpo, mas a palavra que é usada em todo o Novo Testamento para carne é sarx, que está relacionado também aos desejos e às vontades, a nossa natureza humana, ou seja, não é só uma questão de corpo físico, está relacionado a tudo. Então a gente vive o quê? Desejando coisas que não são de Deus, tendo vontade de coisas que não são de Deus e vivendo numa expectativa extremamente equivocada. E aqueles que vivem segundo a carne confiam o quê? Na sua própria capacidade de resolver os seus problemas. Vivem com medo.
o que gera vários outros pecados que a gente vai ver ao longo dessa série, né? Que eu falei, essa aí vai demorar um pouquinho, como lascívia, fornicação, bebedeira, orgia, orgulho, inveja, inquietação, falso julgamento, ressentimento e a ira. A ira injusta. A ira injusta raramente nos ocorre quando nós somos guiados pelo Espírito. Vão derramar café na gente, mas você não vai viver ressentido porque você ficou com uma blusa manchada naquele dia. Várias pessoas vão frustrar os nossos planos, mas a gente não vai viver realmente com raiva dessas pessoas porque elas frustraram os nossos planos a ponto de pensar no pior para eles. Porque a primeira preocupação de Jesus, aqui no Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, Jesus veio falar sobre a ira. Muitos acreditam que a justiça é determinada por atos externos. E, portanto, se não tiverem violado o comportamento externo, se eu não matei ninguém, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um cidadão de bem. Eu estou mantendo a lei, está todo mundo certo, todo mundo me considera como justo, vida que segue. Mas Jesus não, Jesus ele vem tratar aqui mais a fundo, ele vem falar do coração. O lugar onde nascem todos os atos, desejos e vontades. Se você se irar contra o seu irmão ou irmã, estará sujeito a julgamento. Com Jesus a coisa é mais crítica, né? Por que Jesus está dificultando as coisas para a gente se tornar justo? Não parece? Porque está tão fácil, né? Ele está lançando então um padrão que a gente não pode alcançar. Porque se só ele é justo, eu não sou, eu não vou conseguir chegar nunca. Quer dizer, ele está sendo mais severo que a lei de Moisés? Não, na verdade, Jesus entende que o coração humano é a principal preocupação, muito mais do que os atos exteriores. E se a gente não cuidar do nosso coração, o exterior vai ser bonito para os outros, mas para ele não. A preocupação de Jesus é com o nosso coração. Aonde está o nosso coração? O texto original aqui, ele diz que quem chamou o sermão de Raca, né, que provavelmente seria algo como cabeça louca, né, louco, tolo, né, cada tradução vai dizer uma coisa diferente. Raca é uma palavra aramaica que era usada como um insulto, tá? É um xingamento mesmo, que aparece apenas aqui no texto de Mateus, não tem outra referência na Bíblia. Jesus está explicando então que a lei de Moisés era muito mais do que obedecer às regras exteriores. Tá bom, você não vai matar a pessoa. Jesus, ele não vem aqui, lembra que a gente falou semana passada, ele não vem abolir a lei, ele vem cumpri-la. Ele se faz a justiça que nós tanto precisamos. Então, ele começa a mostrar que as regras de Deus são muito mais exigentes do que parece. Não é só não atentar fisicamente contra a vida de outra pessoa. Não basta cumprir a regra mais óbvia, né? Que é ter uma atitude exterior correta. Jesus vem dizer que você também precisa ter uma atitude interior correta. E aí o negócio pega, porque o problema não é chamar as pessoas de louco, porque afinal algumas pessoas são mesmo. Tem gente que é tolo, você vai fazer o quê? É mentira? A gente conhece um monte que você fala, não é? O problema para Jesus é o que? É a intenção. Jesus estava falando sobre ficar irado e usar as palavras para machucar. Como você poderia usar uma arma para machucar alguém exteriormente. O coração cheio de ira, o coração que odeia, não está longe daquele coração de quem mataria uma pessoa se não fosse por mim. Porque tem muita gente que você em algum momento queria ter matado, mas você só não matou porque você não queria perder seu réu primário com aquela pessoa. Porque você seria preso, senão você mataria. É isso que Jesus vem trabalhar. Jesus entende que a pessoa com quem eu me iro, eu poderia machucá-la de fato. Então, é a ideia de que então eu não posso escapar dessa punição. Nesse sentido, então, por isso que vem a ideia de inferno aqui, que no original é Gená, que não é, nesse texto, por exemplo, está traduzido como inferno de fogo, né?
Mas no original, na Bíblia, não existe a palavra inferno como a gente conhece hoje. Na verdade, a palavra que está aí é um lugar. No original é Gena, que fica lá no Vale de Emon, que era um lugar próximo a Jerusalém, que era usado no Antigo Testamento para queimar criança em sacrifício. Ele está falando de um lugar, não o inferno na nossa concepção hoje da ausência de Deus. O que ele vem falar então, que viver em ira, viver irado, é como viver no inferno, é como viver num lugar que não tem nada para oferecer, num lugar que só traz dor e sofrimento, num lugar que fazia as mães viverem sem seus filhos, que significava dor e sofrimento para aquelas famílias. Era um lugar inabitável. Então viver em ira é viver no inferno, já que a gente fala tanto do reino que a gente já pode viver e experimentar, o inferno também é possível ser experimentado já aqui. Quando eu vivo irado. E aí aprender a viver sem ira é o grande desafio para nós como cristãos, porque para entender como a gente pode aprender a viver sem ira, a gente tem que aprender analisar, né? Então, os ensinamentos de Jesus, as narrativas que Jesus vem falar sobre o reino são muito diferentes das narrativas imperativas que a gente vive na nossa vida. E aí eu gostaria de fazer algumas comparações, porque a gente pensa, às vezes a gente está pensando na ira, mas eu queria expandir um pouquinho, e eu acho que vai dar para enxergar aí, porque eu queria deixar bem... A gente vive algumas narrativas, e por exemplo, uma delas, né? Eu sou uma pessoa sozinha. A palavra de Deus diz pra gente, você nunca é ou está sozinho. Jesus está sempre com você. Até quando? Até a consumação dos séculos. A gente vive narrativas de que a gente precisa estar no controle o tempo todo, porque a vida tem que ser sempre satisfatória e sempre justa. Mas quem está no controle é Jesus, não sou eu. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Uma narrativa que a gente vive também. A vida tem que ser sempre satisfatória, feliz e justa. Você abre sua rede social, você tem que sempre estar bem. Tudo tem que estar perfeito. Mas o fato é que a vida nem sempre é satisfatória, feliz e justa. Mas Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. Inclusive sobre a minha vida e a sua vida. Uma narrativa que a gente vive também, eu preciso sempre ser perfeito. Embora eu não seja perfeito, Jesus me ama e me aceita. E aí quem vai transformar o meu viver? Né? Nós não cantamos, e Jesus Cristo transformou o meu viver? É Ele quem vai transformar o meu coração, quem eu sou, a partir do momento que eu deixo isso, Senhor, opere em mim, o seu querer, o seu realizar. Porque a gente vive narrativa também que as coisas devem sempre acontecer como eu quero. Porque se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Só que a palavra de Deus diz que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer, como você quer, mas que tudo coopera para o bem daqueles que buscam a Deus. Não vai ser do jeito que a gente quer. Quantas coisas nós sonhamos, nós criamos expectativas e elas foram frustradas. Para mim, inúmeras, porque não depende só da gente. O fato é que as narrativas do reino, elas se baseiam na realidade da presença e do poder de Jesus reinando já nas nossas vidas. E eu preciso tomar isso para mim, porque para Jesus o reino não era simplesmente uma boa ideia. Pô, é legal ser cristão. Não. Para Jesus é algo real, é uma vida com Deus, em Deus e para Deus. Fora do reino de Deus, nós estamos por conta própria e risco próprio. No reino de Deus é diferente. Deus está conosco, Ele nos protege, Ele nos sustenta. Foi o que a gente viu hoje na escola dominical. Então, nós vamos estar sempre vivendo numa expectativa, mas no reino nós passamos do medo para a confiança. Agora a gente confia no Rei, de que Ele vai suprir as nossas necessidades, como Ele achar que deve ser. No reino de Deus, como de Jesus, nós podemos confiar no Pai Celeste. A gente pode perder Deus de vista, mas Ele nunca vai nos deixar perder de vista. Sabe a criança, quando vai brincar no parquinho? Às vezes, eu não sei vocês, né? Às vezes você deixa a criança brincando e ela às vezes olha pra lá e ela não vê você. Aí você vê que dá aquele desesperinho na criança, tipo, cadê minha mãe, cadê meu
meu pai. Eu tô vendo ela lá, mas às vezes ela lá brincando não tá me vendo. E às vezes a gente é essa criança na vida, porque a gente está assim, a gente olha para o céu, a gente ora, a gente busca e parece que a gente não está vendo Deus, parece que a gente não está sentindo Deus e a gente entra em desespero. Só que Ele é um bom pai, e um bom pai sabe muito bem onde seu filho está. E Ele cuida de nós, Ele está nos vendo, Ele está cuidando de nós. A gente pode estar lá no parquinho meio perdido, comendo areia, mas Ele sabe que se essa areia entrar no olho, Ele está pronto para tirar você de lá e lavar seu olho e socorrer. E é isso que a gente precisa lembrar e ter certeza, porque a palavra diz para nós que Deus nunca vai nos abandonar. E se a palavra diz, a gente precisa confiar em Deus. E aí, nesse sentido, a gente não pode deixar, então, que a ira nos domine. Talvez, né, para encerrar aqui, eu queria lembrar, que eu já falei, né, que a ira é uma resposta a uma injustiça. E você sabe por que eu e você nós somos contrários à injustiça, ou pelo menos a maioria de nós? Porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus abomina a injustiça. Nesse sentido, nós somos seres espirituais e nos relacionamos com Ele como seres espirituais. Então, muitos cristãos acham que a ira é sempre pecado. E às vezes vão engolir e vão reprimir. No entanto, existem situações de ira justa, onde a gente realmente tem que estar irado para fazer alguma coisa, para buscar a maneira certa de agir. Então, tem duas situações que o Evangelho fala que Jesus ficou irado e que Jesus agiu. Né? A gente vê lá em Marcos 3, quando ele cura uma pessoa no sábado, e aí ele vai discutir com os fariseus, porque os fariseus não entenderam o espírito da lei, e existe uma situação de ira. E a outra é quando, essa você já sabe, né? Quando ele expulsa os cambistas do templo lá em Mateus 21, e ele já sabe o quê? Derribando mesa, cadeira e tirando tudo de vista. Então às vezes a gente pensa que então eu não posso sentir raiva. Podemos. A questão é o quê? Avaliar. Por que estamos sentindo essa raiva, essa ira? Porque a minha justiça foi questionada ou é de Deus? E aí é uma autoavaliação. Porque se existe então uma ira justa, e se nós somos feitos criaturas de Deus, e se nós estamos vivendo nesse reino, como cidadãos desse reino, buscando servir a esse Senhor e ser parecido com Ele, nós também vamos passar por situações onde a gente vai ficar irado. E essa ira vai ser justa. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer como Paulo em Efésios 4:26, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós precisamos avaliar a nossa ira. Por que estamos então irados? Qual é a ira? O que nos tem constrangido? Será que é a insegurança? O medo de não ser amado, de não ser querido? Ou será que é porque naquela situação específica realmente houve opressão, houve morte, houve mudança dos termos da lei do Senhor? A gente precisa se autoavaliar, porque quando a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, vai acontecer aquela ira meditativa. Ela vai, se ela não for justa, ela vai criando raízes. E na hora que você vê, isso te dominou. E chamar seu irmão de louco vai ser pouco. Você vai querer que ele morra mesmo. Mas não porque ele deveria, não, porque você acha que é assim. Então, nesse sentido, quando a ira é justa, a gente vai perceber que a gente vai por outro caminho. Eu não quero matar o meu irmão. Eu quero que ele se corrija. Eu quero que haja justiça, que as coisas voltem a ser como era antes. O sentimento vai ser diferente e Deus vai agir de forma diferente em nós e através de nós. Então, vale sempre a gente avaliar sobre isso. A ira, ela deve ser encarada de forma honesta, de forma justa e confessada diante de Deus. Senhor, olha o meu coração. Eu estou muito bravo com a situação. Eu estou muito
cansado, estressado. Se isso for pecado, não estiver de acordo com o que o Senhor quer, me mostra onde eu tenho errado. E Deus mostra. E Ele vai dar a direção para a gente. E Ele vai transformar a nossa vida. Não é porque você então é um colérico que você precisa viver com raiva. Porque Deus vai transformar essa raiva dentro de você. E ela vai aparecer eventualmente quando houver injustiça? Vai. Mas é diante do Senhor que ela precisa ser avaliada, para que ela não se torne viver no inferno. Para que ela não se torne sobre nós jugo e escravidão. Para que a gente possa experimentar, viver nesse reino que já acontece. E eu gostaria de encerrar lembrando que Jesus está sempre preocupado com o seu coração. Por isso, se examine quando você ficar irado. Investigue as suas intenções. Para que veja se essa ira é justa ou não. Para que ela corrija. Para que você possa corrigi-la se ela for injusta. E eu queria dar um spoiler para você. Na maior parte do tempo ela é injusta. Na maior parte do tempo a gente está com raiva. Porque nós criamos narrativas na nossa mente que não condizem com o reino dos céus. Que não condizem com quem o nosso rei é e com quem ele quer que nós sejamos. Essas mudanças vão acontecer aos poucos, não é da noite para o dia. Mas que Deus te ajude a viver sem ira, a aprender